Olá, sejam bem-vindos à nossa disciplina de inovação, tecnologias e gestão da educação. Sejam bem-vindos à nossa pós-graduação em educação digital. É um prazer estar aqui. Eu sou a professora Kate Mello, sou doutora em educação pela PUC-Rio e trabalho com tecnologias desde a minha graduação, outro dia, tá? Não vamos fazer essas contas. Então, eu pensei essa disciplina para vocês, sempre articulando teoria e prática, porque eu entendo que a formação de profissionais que já estão imersos no campo, já estão atuando, precisa articular teoria e prática. Essa nossa primeira aula, ela vai tentar desconstruir algumas noções do senso comum, tá? Inovação na educação digital, definições e críticas necessárias para não sucumbir ao canto da sereia. Esse é o tema da nossa primeira aula. Vamos conversar um pouco sobre isso para desconstruir um pouco a noção de inovação, tá bom? Para então construirmos a nossa noção própria de inovação da disciplina, ok? Então, deixa eu mostrar para vocês primeiro de onde eu venho, né? Qual é a minha imersão profissional. Esse é o Instituto de Educação do Rio de Janeiro, o Instituto Superior de Educação do Rio de Janeiro, onde eu atuo no curso de Pedagogia e na pós-graduação de Gestão Educacional. Lá eu atuo com o campo das tecnologias, são as minhas disciplinas principais, e educação à distância. E também sou professora dos anos iniciais na Secretaria Municipal de Educação de Duque de Caxias, que é uma região da Baixada Fluminense do Rio de Janeiro, uma região mais periférica. Lá na secretaria eu trabalho com a formação de professores para o campo das tecnologias também. Estou na Secretaria de Educação trabalhando com essa formação em serviço dos profissionais de educação. E aí vamos à nossa disciplina. Esse é o objetivo da nossa primeira aula. Reconhecer as definições e críticas em torno da inovação na educação por meio das tecnologias. Então, vamos lá. Quais são as questões que eu trago para a gente começar a desconstruir as noções do senso comum? A primeira pergunta que eu faço: o que são tecnologias? Será que tecnologias é apenas o smartphone, como a gente conhece hoje? São as mídias digitais, as redes sociais? Será que isso define o que é tecnologia? Ou será que as intervenções que nós fazemos no nosso corpo, por exemplo, no cabelo, ou a vacina, já que estamos nesse momento de pandemia, o avanço na medicina, o avanço da tecnologia, até mesmo para as roupas, fazer roupas que não precisa passar. Será que tudo isso não é tecnologia? O livro deixou de ser uma tecnologia porque é uma tecnologia analógica? Ou sim é uma tecnologia? Então, essas são perguntas para a gente primeiro desconstruir e tirar essa associação de tecnologias apenas ao que é digital, tá bom? Segunda pergunta que eu deixo aqui para a gente conversar melhor: será que essas tecnologias elas garantem sempre a qualidade e a eficiência? Porque vocês já perceberam que quando se fala em tecnologias, pelo menos o mercado educacional, os empresários educacionais e o marketing educacional associa as tecnologias à qualidade e eficiência? Será que há essa garantia? Essa é outra pergunta que eu deixo para a gente refletir, tá? Porque nós estamos aqui para estudar sobre o campo das tecnologias e inovação. Então, a gente precisa fazer a crítica. Estudar envolve fazer reflexão e crítica e não aceitar determinados discursos que muitas das vezes são mercadológicos como uma verdade. E a terceira pergunta é: por que a educação deve ou não deve se preocupar com os estudos dos usos das tecnologias na educação? Por que nós estamos aqui hoje estudando sobre inovação e tecnologias na educação? Qual é o impacto que isso vai fazer na aprendizagem dos nossos alunos, na vida, na sociedade? Então, vamos lá. Noções do senso comum para desconstruirmos. Então, aquela primeira pergunta: as TDIC, que são as tecnologias digitais da informação e comunicação, sempre garantem essa qualidade e eficiência? Percebam que associar as tecnologias à qualidade e eficiência tem um determinismo tecnológico, é uma concepção determinista. As TDIC são sinônimos de modernidade ou modernização das ações, porque é assim que elas chegam por meio do discurso mercantil, que a gente precisa
tomar muito cuidado para não assumir como uma verdade. Então, Nelson Preto e Karina Menezes fazem uma crítica sobre o risco de a gente associar as tecnologias à ideia do novo e da novidade, como se apenas o que é o novo e novidade fossem referência de qualidade. Esse é um cuidado que temos que ter, tá? Porque muitas das ações que já são legitimadas não são novas, mas são de qualidade. Então, desassociar tecnologias do novo e novidade. E isso também envolve, esse conceito de novo e novidade, envolve essa ideia de que a gente precisa cada vez mais trocar os nossos aparelhos, comprar um aparelho novo porque ele não comporta, porque o mais moderno é melhor, entendeu? Olha essa associação do novo a melhor, a mais qualidade. Então, tomemos muito cuidado porque isso tem muito a ver também com a sociedade do consumo, que está adoecendo muitos de nós. Então, façamos a crítica a essas associações do senso comum que, na verdade, têm por trás o ideal capitalista do mercado, tá? Então, se essas perguntas que eu trouxe para vocês, se elas são umas percepções que estão subjacentes à forma como nós estamos adotando as tecnologias na educação, a gente já tem um problema aí. Nós temos aí um olhar acrítico na adoção e na apropriação das tecnologias. E aí esse olhar acrítico, ele é também reducionista. Nós não podemos nos dar o luxo de ter um olhar reducionista sobre a adoção e apropriação de qualquer artefato tecnológico. Vou explicar melhor, tá? Então, mais algumas noções. E por que a escola, a educação, precisa se preocupar, tá? Ou não tem que se preocupar com a adoção das tecnologias? Então, eu trago aqui algumas frases que circulam no meio, nos discursos. Porque todas as escolas estão usando, então não quero ficar de fora. Porque eu quero que meu aluno aprenda mais e melhor, e as tecnologias garantem isso. Porque são ferramentas que podem me auxiliar no ensino, porque os mais jovens estão usando e será melhor para eles que eu adote no ensino. Vocês já falaram alguma dessas frases? Já ouviram? Então, prestem atenção que nessas ideias, nesse discurso, tem um determinismo tecnológico, uma noção que reduz o potencial e também reduz a nossa crítica e reflexão em cima e a partir das tecnologias, de onde vêm, como foram feitas, elas são neutras? Tem certeza que são neutras? Foram produzidas para quem? E a educação está usando de que forma? O que a educação está oferecendo em troca de muitos dos aplicativos e softwares que são gratuitos? São críticas e análises que nós precisamos fazer, tá? Então, o reducionismo ocorre quando vinculamos a TDIC ao determinismo tecnológico ou vinculamos a mera ferramenta. Gente, as tecnologias digitais não são ferramenta. Não podemos reduzi-las a uma mera ferramenta. Uma ferramenta, vamos pensar aqui um exemplo do martelo. O martelo eu posso chamar de uma ferramenta porque eu domino o uso dele. Ele precisa, né, para ser operado, da minha ação, da minha intervenção. Eu tenho controle sobre o martelo. Agora, as redes sociais, por exemplo, ou vários dos aplicativos que nós usamos nos smartphones, desses celulares inteligentes, nós sabemos tudo que é usado ali dos nossos dados e qual é o efeito, para que ele foi produzido, quais são as interferências na nossa vida, rastreamentos, nós temos o controle. E mais, e as recomendações, os sistemas de recomendação que as diversas tecnologias fazem hoje? Quando você faz uma pesquisa de uma panela de pressão, tá? Quer fazer uma compra de uma panela de pressão, você imediatamente começa a receber nas redes sociais, no seu e-mail, em todos os lugares, recomendações de diversas empresas, não é? Então, aliás, quando você apenas conversa pelo WhatsApp com alguém sobre um assunto, você já começa a receber as recomendações. Então, tem uma inteligência artificial que está trabalhando o tempo todo para melhor atender ao usuário. E nesse melhor atendimento ao usuário, estamos sendo ouvidos e vistos, e o tempo todo estão nos oferecendo produtos e seduzindo para que nós entremos nesse canto da sereia, tá?
Então, é isso que eu trago para vocês enquanto crítica, quer dizer, essa é uma das, tá? Nas outras aulas vocês vão ver outras críticas que nós precisamos fazer, porque atuar na docência inovadora exige fazer crítica para depois fazer anúncios e proposições mais reflexivas, com mais propriedade, ok? E aí, mais umas questões aqui, mas em relação às ferramentas. Quando a gente naturaliza, quando a gente reduz a ideia das tecnologias digitais a meras ferramentas, ferramentas para auxiliar o professor no ensino. Pessoal, o livro, quer dizer, o livro não é um bom exemplo, mas a lousa, o quadro de giz, o quadro com o piloto, hoje, né, que nós usamos, essa tecnologia nós podemos chamar de ferramenta. Mas as tecnologias digitais a gente precisa analisar com mais propriedade, porque a gente não tem domínio de todas as ações ali. São máquinas com inteligência artificial, ok? Então, o professor, o gestor, os profissionais que auxiliam a gestão e todos os profissionais da comunidade escolar precisam sentar e conversar, estudar sobre o impacto das tecnologias na sociedade, na vida e, claro, na educação, ok? Então, quando nós reduzimos, falamos nos nossos discursos que as tecnologias são ferramentas que auxiliam o professor, nós estamos entendendo essas tecnologias como uma instrumentalização para o ensino, reduzindo. E aí tem o risco da retomada do quê? Do tecnicismo. Vou falar um pouco mais sobre o tecnicismo numa aula sobre formação dos profissionais, tá? Então a gente vai conversar melhor sobre isso, mas é uma abordagem da educação que centralizava os meios, as tecnologias da época. Aqui no nosso país ele teve grande sucesso no período da ditadura, depois da década de 80, e fez a fragmentação do trabalho docente, tá? Foi quando também surgiram aí os profissionais de educação, os especialistas de educação, e fazendo a cisão entre quem pensava e quem executava a educação. Os testes em larga escala e vários outros testes de reforço. E aí, quando eu também associo as tecnologias a meras ferramentas, eu não preciso ensinar a compreender, a refletir sobre o impacto e como ela foi construída e o que está por trás de várias escolhas dessa tecnologia que foi criada. Eu apenas ensino como usar, ou seja, eu instrumentalizo, ensino como tutoriais. Os tutoriais que a gente procura lá no YouTube para aprender a usar determinado software, tá? Ele tem o seu valor, a ideia do tutorial ele tem o seu valor. Agora, o uso que nós vamos fazer vai para além dessa instrumentalização, tá bom? E aí, por que a educação precisa sim se preocupar com o uso das tecnologias de forma refletida? Porque as tecnologias estão aí na cultura, tá? Nós estamos imersos em uma cultura digital ou cibercultura, não estamos? Que é a cultura que emerge do meio digital. Nós estamos o tempo todo interagindo com as pessoas por meio do digital, nós fazemos transação bancária por meio do digital, nós abrimos processo. Agora, no período da pandemia, 2020, 2021, nós tivemos que migrar para o digital a maior parte das nossas ações, não é? Ações profissionais, ações acadêmicas, relações pessoais, inclusive problemas jurídicos, tudo isso nós tivemos que migrar para o digital. Mas antes mesmo da pandemia, do isolamento social, nós já estávamos imersos nessa cultura digital. É bem verdade que há um nível de exclusão digital, que inclusive é a conversa que eu vou ter com vocês daqui a pouco na próxima aula, mas já estávamos modelando nosso pensamento, nossa linguagem, de acordo com essa cultura digital. Então, se é cultura, a educação não pode fechar as portas para isso. Se é cultura, precisa fazer uma reflexão, uma intervenção e proposições. Então, é nessa medida que a educação e todos os profissionais da escola precisam sim se articular, estudar e pensar e refletir para então se apropriar
ou avaliar, inclusive, se vai se apropriar e de qual tecnologia, tá? Porque não são todas que podem auxiliar e nem sempre, tá? Ok? Mas para fazer essa crítica, essa análise, essa avaliação, precisamos conhecer. Então, professores, gestores e demais profissionais de educação, nós somos mediadores, herdeiros, intérpretes e críticos da cultura. Quem falou isso foi Melchior Gautier, lá em 2004. Então, enquanto mediadores da cultura, enquanto intérpretes, tá, junto aos nossos alunos, somos responsáveis, sim, por entender a cultura digital e a cibercultura. E aí, eu trago aqui duas noções de inovação que eu trouxe da Andrea Filato e Cavalcante, que é a inovação incremental e a disruptiva. A inovação incremental é uma inovação que nós fazemos com mais tranquilidade nas escolas. Nós utilizamos alguma metodologia, alguma estratégia pedagógica e a modificamos, melhoramos, atualizamos de acordo com o contexto, criamos intervenções docentes ou gestoras mais interessantes, mais instigantes, mais de acordo com o contexto do nosso aluno, mas não há uma modificação substancial na educação ou na política pública de educação. Já a inovação disruptiva ocorre quando se modifica completamente, a mudança é completa, inclusive, muitas das vezes precisa haver uma nova legislação para amparar o novo modelo, tá, de educação possível. Por exemplo, os cursos massivos, os MOOCs, são completamente diferentes, não precisam sempre ter um professor, há uma autogestão entre os alunos, é um modelo completamente diferente de educação à distância, tá? E aí é um modelo que nós poderemos exemplificar como um modelo disruptivo. Mas a inovação incremental é a inovação que eu venho conversar com vocês, com mais propriedade, porque dentro do contexto de heteronomia, a nossa autonomia permite o quê? Uma inovação dentro do campo do possível, tá? Uma inovação a partir do professor. Agora, precisamos fazer uma crítica, sim, a essa inovação, porque essa tecnologia, essa ideia não vem da educação. Quer dizer, a educação sempre buscou, os professores envolvidos com a educação e instigados sempre desejaram modificar suas ações e melhorar. Mas vem do campo econômico, vem lá do mundo empresarial. Agora, essa inovação também se opõe ao tradicional. Só que temos que tomar cuidado porque ela pode ter apenas um efeito cosmético, só superficial, um embelezamento e tornar a educação ainda mais instrumental. Mas, quando nós fazemos uma inovação realmente comprometida com a emancipação dos sujeitos, as tecnologias podem fazer diferença e potencializar as nossas ações. E aí, pessoal, qual é a proposta de inovação que vem no PNE, que é fomentar o desenvolvimento das tecnologias, assegurando a alfabetização e a melhoria desse fluxo escolar, promover formação inicial e continuada dos professores para a alfabetização de crianças, usando tecnologias e práticas pedagógicas inovadoras. Esqueci de explicar, o PNE é o Plano Nacional de Educação, então ele tem metas e estratégias para 10 anos. Então, a validade desse nosso PNE é até 2024 e a gente ainda não conseguiu dar conta de muitas das estratégias sugeridas ali no PNE, tá? Então, tem muito a ser avançado. E uma outra que eu trouxe para vocês, que é a utilização do software livre e recursos educacionais abertos, que eu vou conversar um pouco mais em outra aula mais adiante, tá? E a inovação que eu trago para a gente conversar na nossa disciplina, para abrir essa nossa disciplina, está dentro de cada profissional, está dentro da motivação do profissional. Um profissional inquieto, indignado, que deseja mudança. Um profissional que modifica a sua ação de acordo com a sua intencionalidade. E aí, com esse uso consciente, de acordo com a intenção dele, com a emancipação do aluno, ele pode utilizar as tecnologias, pode, não necessariamente é obrigado. A inovação não passa pelas tecnologias, mas ela vai ser
otimizada se usarmos as tecnologias. E aí, com as tecnologias, amplifica essa potência, adquire melhor viabilidade para as suas intenções e intervenções educacionais. Ok, pessoal? Então, esse é o modelo de educação que eu trago para a gente, de inovação, que eu trago para a gente conversar na nossa disciplina. Essas são as nossas referências, tá? Vocês vão ter acesso a esse arquivo, fica lá na sala. E, mais uma vez, sejam bem-vindos à nossa disciplina.